Olá, boa noite, tudo bem aí? Como estamos? Todo mundo pronto para mais um webinar da Fixe? É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Espero que consigam segurar a ansiedade para este webinar, que vai ser um tema bastante interessante, com uma pessoa muito querida, um colega de muito tempo, que se chama Paulo May. Muitos de vocês já devem conhecer ele. E estou aqui muito feliz de estar novamente compartilhando conhecimento, compartilhando experiência para que vocês possam aprender, para que tenham um canal aí de interação, de poder fazer perguntas, que tenham tipo assim uma aulinha virtual que possa enriquecer seu trabalho profissional e que nos permita interagir, fazer networking, e realmente é uma grande alegria poder fazer isso. Eu faço sempre com muito carinho. Este é o quarto ano já que estamos no ar. Desde janeiro de 2014, temos bastante material disponível na web, e eu acho que isso que nos mantém acessos para continuarmos aprendendo e compartilhando. Eu acho que essa é uma característica da gestão de projetos e realmente que nos ajuda a crescer a todos. Então, mais uma vez, muito obrigada por todos os que estão aqui. Tivemos um recorde de inscrições, quase 500 pessoas inscritas, então espero que muitos estejam presentes hoje aqui e possam aproveitar esta horinha. Aqui estou na cidade de Porto, em Portugal. Aqui é verão, hoje é um dia muito lindo, a temperatura não é muito alta aqui, normalmente são 27, 28, excepcionalmente chega a 30 graus, e os dias são muito agradáveis. É assim, para mim é uma primavera com alguns dias mais quentes. E no Brasil, aqui é quase meia-noite, no Brasil são 8 horas e 3 minutos, e acho que está um pouquinho mais frio que aqui, não sei, ou mais quente, depende, não? Ontem me falava Paulo que estava bastante, era um verão praticamente, os dias de calor que tem aí. Então, vamos começar a aquecer, galerinha. De onde estamos falando? Estou vendo aqui pessoas já conhecidas, Odete, Itamar, Heloísa. Vamos lá. Coloca na cidade, São Paulo. Alguém está de outro país? Pode colocar, às vezes estão do Chile, da Colômbia. Nossa audiência é internacional, graças a Deus. Não sei se alguém de Portugal está participando. Normalmente aqui já é bastante tarde, não? Os webinars terminam de madrugada. Mauro Pinheiro, Igor, Emiliano Campinas, Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Maceió, Campinas novamente, Brasília, Palmas, Tocantins. Muito bem, estamos em vários lugares. Vamos, contem aí. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, saudades de Rio de Janeiro. Faz tempo que não vou para lá. Aliás, antes de vir aqui, em outubro, eu fiquei vários dias no Rio. Cuiabá, Mato Grosso, Niterói, Taubaté. Interessante este mundo virtual, né, que conecta lugares tão distantes, pessoas em diferentes lugares, bem longe. Florianópolis. Muito bem, então, Estados Unidos, Alfredo Lucas está trabalhando lá, isso muito bem. Birmingham, Goiânia. Daniela Vasconcelos, Fortaleza. Daniela, você fez curso conosco, por acaso? Fábio Lima, Diadema, São Paulo, muito bem. Bom, aí a audiência está começando, já está esquentando. Quem é a primeira vez que está nesse webinar?
que não nos descobriu antes, hein? Quantas pessoas já têm anos nos acompanhando? Alexandre Cabanas não está, Odete está praticamente em todas. Ah, Daniela, tenho boa memória ainda, hein? Regis Diadema, Osmar Calado, faz que Osmar, primeira vez, coloca primeira vez, sim, primeira vez no webinar, Igor, prazer, bem-vindo, João Cláudio do Rio de Janeiro. Muito bem, então vamos lá, continuem escrevendo aí, assim o pessoal vai se conhecendo, vai interagindo. Muito bem, Mauro, bem-vindo de volta aí, Osmar, primeira vez, muito bom. Eu pelos nomes tenho memória visual, se eu vejo escrito, consigo lembrar mais. Muito bem, então vamos começar com as sugestões de hoje, para vocês aproveitarem melhor aí este webinar, sim? Então, aí vão nossas dicas. Assine nosso canal do YouTube. Já temos mais de 1000 assinantes, 1040, vi ontem, eu acho que tinha. Então, assine no canal para vocês ter avisos de novos vídeos. Eu não estou conseguindo daqui fazer muito, mas tenho um projeto para fazer mais vídeos para todos vocês, não especificamente webinar, mas vídeos com informação, com conteúdo, sim? Este webinar demorará 1 hora aproximadamente e vai dar um PDU técnico, sim? Por favor, eu peço sempre responder a pesquisa de satisfação, que é um link que está embaixo da tela aí de transmissão, para que vocês possam colocar as suas necessidades, as suas expectativas, temas de interesse. Isso me ajuda a escolher, a buscar os palestrantes, a fazer os convites, a definir os temas. E me baseio muito no que vocês escrevem, né? Eu leio sempre todos os comentários que colocam na pesquisa. Então, portanto, por favor, façam, porque me ajudam para ajudar. Então, é um trabalho de colaboração. Eu busco os temas que vocês precisam ou que têm necessidade de aprender, ou de ver, ou às vezes ajuda no próprio trabalho, sim? Então, isso aí, meu pedido já está. Para muitas vezes vocês têm problemas com o vídeo, com o áudio, aí falam, não se escuta, aí parou, aí congelou. Então, o que tem que fazer? Congelou, você dá um refresh na tela de transmissão onde vocês estão assistindo, sim? Tem problemas de qualidade, vocês têm aqui uma rodinha, tá? Uma engrenagem. Vocês clicam nessa rodinha, abre uma tela, vocês escolhem qualidade, e nessa telinha vocês abrem, quando escolhem qualidade, abre uma escala para vocês escolher que tipo de qualidade vocês querem, sim? Tem uma opção que é automático, neste caso que estou usando, mas aí vocês podem aumentar essa qualidade, para ter melhor áudio ou melhor visão. E a transmissão não depende a banda, o fluxo na internet, a velocidade, vai depender da conexão de vocês, porque esta transmissão vai no ar. Então, vocês acessam desde seu, digamos, da sua própria conexão de internet. Bom, e aqui nosso convidado de hoje, tá? Paulo May, que é autor de 2 livros, e esse é o segundo livro, que foi lançado há 2 anos, aí estamos na Saraiva, há 2 anos já, Paulo, com o lançamento do livro PM Mind Map, a gestão descomplicada de projetos, que recomendo a todo mundo.
é realmente um canvas, um trabalho que se faz visualmente para a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos em uma página. Então, eu recomendo porque é um canvas bem completo, onde você não somente pode visualizar o planejamento, sino também a execução dele. Então, o convite está feito e espero que seja interessante para vocês. E agora, nosso Paulo May. Paulo May é professor, é PMP, está mestrando, ele vai contar um pouquinho a experiência, tem bastante experiência no escritório de projetos, e eu vou agora parar aqui a minha transmissão e deixar o Paulo com todos vocês, que tem bastantes coisas interessantes e experiência para contar. Bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito este convite, por ter dedicado seu tempo para preparar, para nossas conversas, e a audiência é toda sua. Boa sorte. Eu vou estar coletando as perguntas que façam no chat, e em algum momento Paulo vai responder. Nosso objetivo é responder o máximo possível para que vocês não fiquem com dúvidas e esse conhecimento seja compartilhado com todos nesta hora. Então, boa sorte a todos, boa palestra e falamos daqui a pouco. Com você. Olá, Maria Angélica, boa noite. É um prazer realmente estar aqui com você, com vocês todos aqui, com você, Maria Angélica, sempre muito carinhosa e sempre adoro esses convites para poder participar desses webinars. Boa noite ao teu público, né, o público que está aqui nos ouvindo, que é de altíssimo nível, e é muito prazeroso realmente estar aqui trocando experiências e conversando um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso e que eu venho me envolvendo cada vez mais e sempre, que é a gestão descomplicada de projetos, do ponto de vista de um PMO e do ponto de vista, inclusive, da própria gestão do dia a dia dos projetos, né? Então, realmente é um prazer, muito obrigado por esse convite. Você falou aí do livro, realmente, o livro foi em 2015, então faz aí mais ou menos quase 2 anos que a gente não faz um webinar, né, Maria Angélica? Então, estamos aqui de novo para falar de um outro assunto, claro, mas sempre envolvendo aí a gestão de projetos do ponto de vista de um PMO, que é o que eu venho fazendo mais fortemente. Desculpa, Paula, nós fizemos um webinar no ano passado. Eu acho que foi fevereiro do ano passado. Ou você fez, não, ou fez com o PMI, não me lembro, mas eu acho que nós fizemos. Porque eu lembro que o último que eu me lembro, de fato, foi quando a gente lançou o livro, né? Foi um dos primeiros... O primeiro canal de lançamento do livro foi o seu webinar que a gente fez de primeira mão. Ah, tá bom, ótimo. Talvez tenhamos feito algum no meio do caminho que eu não lembro aqui. Mas é sempre um prazer. O assunto está sempre muito vivo, né? Ok, só isso. Bom, obrigado também pela apresentação, obrigado por essa oportunidade. Falando um pouquinho de mim só, como você falou, estou mestrando aí na USP, terminando o meu mestrado, espero terminando, né? Falta dissertação, para entregar a dissertação aí agora, agosto ou setembro. E também tem sido um grande projeto, né? Porque é sempre muito desafiador, né? Você se embrenhar num curso, escrever de uma forma completamente diferente do que a gente escreve nos posts, né, que a gente publica por aqui, uma forma muito mais, uma maneira muito mais formal, muito mais sistemática, né, e então está sendo um grande desafio e está sendo muito interessante também. E também no meu novo desafio lá no PMO, do Grupo Silvio Santos, onde a gente está implantando lá grandes projetos transformadores e usando toda a nossa bagagem de conhecimento para poder fazer com que os projetos de fato aconteçam e produzam os resultados de negócio esperados, né? Você tem alguma pergunta já inicial aí, Maria Angélica, que o pessoal tem feito aí, que a gente possa responder, ou vamos para o assunto primeiro? Podem ir, Paulo, eu qualquer coisa aviso, tá? Ok, então, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a apresentar o que a gente vinha preparando aqui. Então, só para falar um pouquinho de mim, né, a formação em administração de empresas, fiz o MBA pela FAAP, agora mestrando pela USP, e trabalhei muitos anos com projetos, com gestão de projetos propriamente dito, sempre atuando como recurso de projetos, depois como gerente de projetos, depois
implantando escritórios de projetos e assim por diante. Trabalhei também com projetos internacionais, com o Bank of America dos Estados Unidos, e o meu primeiro livro foi Integração em Gestão de Projetos, e o último aí foi a Gestão Descomplicada de Projetos, que é o modelo PM Mind Map que eu venho apresentando sistematicamente. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje é como montar uma metodologia, ou não uma metodologia, mas várias metodologias que sejam adequadas aos diferentes tipos de projetos. Na maioria das vezes, né, e aí um pouco mais antigamente, o PMO era muito mais controlador, né, muito mais fazia muito mais o papel de vigia do uso da metodologia e não tinha muita preocupação em servir a gestão de projetos, né? Isso criava uma série de conflitos porque se implantava uma metodologia única e aí ficava-se na tentativa de fazer com que todos os gerentes de projetos aplicassem aquela metodologia completa para todos os projetos da organização, independente do tipo ou porte. Graças a Deus, isso mudou bastante ultimamente. O que a gente tem visto, mesmo que o termo ainda seja um certo modismo, a gente tem ouvido falar bastante das metodologias híbridas. Então, tirando um pouco o modismo, né, e trazendo um pouco mais para o dia a dia, vamos falar um pouquinho de como a gente deve se empenhar para tornar as metodologias flexíveis o suficiente para atender os diversos projetos, levando em consideração o seu porte, a sua complexidade e até mesmo o seu posicionamento estratégico. Então, vamos falar um pouquinho como o PMO é visto hoje em dia, vamos falar um pouquinho como a gente identifica ou localiza o PMO dentro de uma organização em função de sua abrangência e do seu campo de atuação, os diferentes tipos de PMO em função dessas categorias, de onde derivam as metodologias. E eu vou falar como a gente usa isso tudo, todo esse conhecimento para adaptar, que é justamente o nosso foco, fazer com que as metodologias sejam criadas em função dos projetos, né? E aí vamos falar aqui, combinar aqui com o nosso assunto principal, que é o PMO e a metodologia sob medida. Bom, na verdade, o PMO vem sendo falado e discutido desde o final dos anos 90, né, quando essa febre de PMO começou a se espalhar pelo mundo, e vários assuntos começaram a ser publicados, questionados, né, para que a gente pudesse discutir esse assunto. No começo, como eu falei, era muito mais um PMO vigia, né, que vigiava o uso das melhores práticas que tinham sido implantadas, e aos poucos isso foi evoluindo para um PMO muito mais colaborador, muito mais participativo, muito mais a serviço da organização e da gestão de projetos do que ao contrário, né, os projetos a serviço do PMO. Então, hoje em dia, né, o PMO tem muito mais um foco organizacional, é muito mais visando que os projetos, de fato, produzam os resultados desejados e atenda, de fato, aos stakeholders em geral, né? Ou seja, que, de fato, o PMO fica a serviço dos envolvidos nos projetos e dos stakeholders para que isso tudo possa acontecer de forma mais tranquila, controlada, mas sem tantos gestos, sem tantos empecilhos que possam complicar o dia a dia da gestão de projetos. Bom, como é que a gente pode classificar? Vamos entender um pouquinho o posicionamento do PMO dentro das organizações, para a gente entender como a gente pode depois flexibilizar a metodologia em função desse posicionamento e desse alcance da gestão do PMO. Dentro do PMO, ou seja, ele pode agir em 3 diferentes caminhos na prática, né? Ele pode ser muito mais operacional, atuando mais na gestão do dia a dia dos projetos, ou seja, isso acontece muito quando se monta um PMO para um projeto ou um grupo, um conjunto muito pequeno, um portfólio muito pequeno de projetos que sejam interligados e que normalmente é um PMO não perene, ou seja, um PMO que vai existir praticamente para a execução daquele portfólio. Então, ele atua mais prontamente na gestão do dia a dia, ele se envolve no dia a dia, se envolve na execução, no controle das ações, no controle das tarefas. Então, ele está muito mais relacionado com a gestão do projeto do que com a metodologia propriamente dita. Uma outra abrangência do PMO é a vertente tática, quando o PMO ele atua mais fortemente
para estabelecer as metodologias, implantar as ferramentas, prover os treinamentos, gerenciar ou coordenar a alocação dos recursos, ou pelo menos fazer com que os recursos sejam aproveitados de forma mais inteligente, e normalmente ele passa a ser também, como ele tem todo o histórico dos projetos e as lições, a relação das lições aprendidas, ele passa a ser visto também como um centro de referência, onde a maioria dos gerentes de projetos vão buscar informações para fazer os seus próprios planejamentos, e vão devolver informações dos seus projetos para alimentar as lições aprendidas, para manter o status de centro de referência desse PMO com essa vertente tática. E, por fim, a vertente estratégica, onde o PMO atua mais fortemente na gestão de portfólio, primeiro no desenvolvimento de um portfólio, auxiliando o grupo estratégico da organização, mais posicionado na alta gestão, né? Para que, auxiliando esse grupo para que se faça escolhas melhores, montando um portfólio o mais alinhado possível com a estratégia organizacional, e depois fazendo com que o acompanhamento desses projetos, ou do portfólio, para garantir que o resultado dos projetos, de fato, estejam contribuindo com a estratégia da organização e materializando aquele planejamento estratégico que, até então, estava na cabeça de poucos gestores, do CEO, de poucos gestores dentro da organização. É claro que isso não é excludente, a maioria dos PMOs tem, na verdade, essas três vertentes, né? Dependendo do posicionamento dele na organização, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do alcance dele, ele pode ser mais estratégico, embora tenha que desenvolver também a função tática, e muitas vezes se envolver com a gestão operacional de alguns poucos projetos estratégicos, principalmente aqueles que são transversais na organização e que precisam de uma gestão apartada de um departamento ou de outro, para não gerar conflito de interesse. Então, na verdade, mesmo o PMO mais estratégico, ele pode exercer também funções mais operacionais, e nunca deixando a vertente tática. E os PMOs mais operacionais, eles podem também instituir as suas metodologias para aquele projeto, para aquele grupo de projeto, ou para aquela área específica dentro da organização, e precisa entender um pouco também da estratégia para fazer com que seus projetos contribuam, de fato, para a organização. Então, essas são as três principais abrangências aqui do PMO, sabendo que aí cada PMO vai ter um composto dessas três vertentes na sua constituição, e a gente precisa entender isso para saber qual que é o foco principal do nosso PMO, especificamente falando. E a outra classificação do PMO que eu queria falar para vocês é com relação aos tipos, né? Que é mais relacionado ao posicionamento desse PMO dentro de uma organização. Então, ele pode ser um PMO departamental, né, que vai atender uma determinada área da organização, ou para um determinado grupo de projetos naquele momento da organização, uma reestruturação, por exemplo, né? Tem uma atuação muito mais operacional do ponto de vista da abrangência, né? Então ele vai atuar mais fortemente na gestão do dia a dia do projeto, e pode possuir até uma estrutura perene, mas muitas vezes ele é montado realmente para um projeto ou um programa específico que tem a sua duração enquanto durar aquele portfólio ou aquele projeto importante da organização. Um outro tipo de projeto é o setorial, que está um pouco acima na hierarquia da organização, que também é chamado de Project Support Office, né? Atua de forma um pouco mais tática, para implantar as metodologias e as ferramentas para o grupo de projetos que ele acaba comandando dentro de um setor, uma coisa um pouco maior que o departamento, ou até um braço da organização. Então, vai atender aí de forma muito mais tática e muitas vezes operacional também, a vários projetos e portfólios de um mesmo departamento, né, dando suporte para os gerentes de projetos que estão envolvidos nesse departamento específico, né. E, por fim, o PMO corporativo, também denominado EPMO, que é Enterprise Project Management Office, que tem uma atuação mais fortemente estratégica,
né, auxiliando aí os altos executivos na montagem de um portfólio corporativo que faça todo sentido com a estratégia da organização, e depois monitorando juntamente com os gerentes de projetos de cada setor, de cada departamento, para que esses projetos, de fato, sejam executados como esperado, que contribuam com os resultados esperados, e que esses resultados, que a somatória desses resultados, transformem a organização, entregando aquela estratégia que havia sido pensada no planejamento estratégico. Então, aqui, muito mais fortemente, está muito mais presente aqui nesse PMO corporativo, a visão de negócio, buscando sempre os resultados de negócio. Não que os outros tipos de PMO não devam estar preocupados com o resultado do negócio, todos eles vão estar, mas esse tipo de PMO corporativo vai olhar muito mais estrategicamente, colhendo os dados dos projetos departamentais e setoriais, para compor a visão estratégica do portfólio como um todo. Então, se a gente juntar aqui a abrangência, né, estratégico, tático, operacional, com o posicionamento do PMO dentro da organização, que pode ser departamental, setorial ou corporativo, a gente consegue entender qual que é a missão de cada um dos PMOs, e cada um deles vai ser um composto desses 6 elementos, para que, de fato, a gente consiga contribuir mais pontualmente com as necessidades da organização. Então, não adianta um PMO departamental ficar se debatendo com a estratégia da organização, quando, de fato, a estratégia já foi traçada, o portfólio já foi definido, e o que ele tem que fazer é executar aquele portfólio o mais eficientemente possível, né? Agora, é claro que não adianta também um PMO corporativo ficar se envolvendo no dia a dia dos projetos departamentais ou setoriais, perdendo o seu tempo e o seu foco naquilo que é o seu principal objetivo, sua principal missão, que é entender a estratégia da organização e fazer com que os projetos realmente entreguem a estratégia organizacional. Então, o PMO corporativo, ele vai se envolver, do ponto de vista operacional, com os projetos mais complexos da organização, com os projetos mais estratégicos. Ele pode até ter gerentes de projetos dentro do seu escopo, do seu ambiente, para que esses gerentes de projetos executem projetos estratégicos, aqueles projetos transversais que passam ou que envolvem vários departamentos, e que não faria sentido deixar na mão de um gerente de projeto de um departamento específico, gerando conflito de interesse com os outros. Então, é isso que a gente tem que entender antes de querer fazer uma adaptação, de querer fazer com que a metodologia, ou que as metodologias atendam aos diferentes projetos e às diferentes necessidades, a gente tem que entender qual é o nosso posicionamento. Que tipo de PMO a gente é, que tipo de PMO a organização precisa que a gente seja, e qual é a abrangência, ou seja, onde esse PMO vai atuar mais fortemente. Bom, isso é o básico, né? Entendendo isso, é que a gente vai avançar para tentar juntar melhores práticas de mercado que façam sentido para esse portfólio. Uma vez entendido qual que é o nosso posicionamento, qual que é a nossa abrangência, tá, legal, agora o que eu tenho que fazer para esses projetos onde eu tenho abrangência, onde eu tenho controle, onde eu tenho atuação. Então, primeiro a gente precisa entender de onde vêm as metodologias. Então, as metodologias basicamente têm 2 vertentes. A primeira delas é o waterfall, que é a vertente adotada pelo PMI no Guia de Melhores Práticas, que é o PMBOK. Então, todas as melhores práticas adotadas pelo PMI no Guia PMBOK são pautadas pelo conceito waterfall, que é o conceito que adota, antes de tudo, uma excelente, uma profunda definição de todos os requisitos do projeto. Então, com todas essas características definidas, é que eu vou me desdobrar para fazer o planejamento de de custo, tempo, qualidade, recursos, tudo que eu vou precisar para entregar aquele escopo que foi definido na minha definição de requisitos. Então, a gente está falando aqui dos projetos bem tradicionais, como casas, pontes, prédios, fábricas, onde eu sei de antemão tudo que eu preciso entregar. Não é que eu tenho que saber todos os detalhes de cada um dos requisitos. Lembrando aqui que o próprio PMBOK traz aqui o conceito
rolling wave, ou seja, ondas sucessivas, onde eu posso ir me aprofundando nesses requisitos à medida que eu vou vencendo etapas do meu projeto. Mas isso não quer dizer que eu já não sabia desde o início tudo que eu ia entregar. Uma ponte vai ser sempre uma ponte com todos os pilares, com toda a infraestrutura, com toda a iluminação, pavimentação, e eu sei disso desde o começo. Mesmo que eu defina depois detalhes de como vai ser essa iluminação, como vai ser o guarda-rail e assim por diante, eu sei desde o início tudo que eu vou entregar. Então, é isso que norteia aí as metodologias, como as baseadas nas melhores práticas do PMI, e que fazem todo sentido para um grupo muito significativo de projetos. A maioria dos projetos de alto investimento são norteadas pelo esse conceito waterfall. O outro conceito importante é o Agile, que baseia aqui numa abordagem mais incremental, onde eu não sei de antemão tudo que eu preciso entregar, mas eu sei muito bem qual é o objetivo. E eu posso ir desenvolvendo esse escopo, desenvolvendo esses requisitos, ou me aprofundando, ou descobrindo novos requisitos, à medida que o projeto vai sendo executado. Então, no Waterfall, eu sei muito bem o que eu vou entregar, né, para aquilo que eu preciso resolver. Então, conheço a solução que vai ser implementada. Aqui no Agile, eu conheço o problema e sei o que eu preciso resolver. A solução ela pode ser desenvolvida ao longo do projeto. Esse conceito Agile funciona muito bem, como a gente sabe, para projetos de tecnologia, né? Mas também funciona muito bem por um ambiente onde eu participei de muitos treinamentos e participei de muitos desenvolvimentos de planejamento também, muitos planos de projeto, que é a área farmacêutica, por exemplo, onde eu tenho um problema para resolver, por exemplo, lá no Instituto Butantan, a gente fez muito isso, eu tinha projetos de desenvolvimento de vacina. Eu não sabia qual era a solução, a gente sabia qual era o problema. A solução ia ser desenhada ao longo do projeto. Então, isso funcionou muito bem, ou seja, a adoção de práticas Agile funcionou muito bem para a gente delinear projetos desse tipo, projetos de pesquisa, projetos que não se sabe no início qual que é o escopo, não sei qual que é a solução, qual vai ser o resultado físico, mas eu sei qual que é o problema que eu preciso resolver. Bom, isso posto, sabendo o nosso tipo de PMO e da abrangência, e tendo aqui um arsenal de fundamentos aqui, aí sim eu posso partir para ajustar as minhas metodologias para os tipos de projetos que eu tenho. Então, não adianta eu querer implantar conceitos Agile para resolver projetos tradicionais com escopo definido. Pode funcionar? Pode até funcionar. Pode dar certo? Pode. Mas não é a melhor ferramenta. Né? Então, não adianta a gente bater prego com chave de fenda. A gente tem que usar a ferramenta correta que vai dar um melhor resultado. Então, se eu tenho projetos, um grupo de projetos que fazem sentido, que chamem a necessidade de uma metodologia baseada no conceito Waterfall, vamos usar as melhores práticas que a gente tem para isso. Pode ser do PMBOK, pode ser do Prince2, mas vamos usar essas melhores práticas para montar ou desenhar metodologias para isso. E dentro de uma mesma organização, eu posso ter projetos que têm características típicas que demandam metodologias baseadas no conceito Agile. Então, vamos desenhar para esses projetos outro tipo de metodologia ou outras metodologias que atendam às suas necessidades, fazendo com que cada um possa ser atendido de acordo com a sua necessidade. Claro que o PMO ficaria louco se ele fosse desenhar uma metodologia específica para cada um dos projetos, né? Então, é preciso agrupar tudo isso e tentar tornar essa metodologia flexível o suficiente, porém rígida também no que é preciso ser rígido, né, em termos de documentação, o que é preciso de documentação, qual é a documentação mínima necessária para que eu consiga tocar o meu projeto, fazer com que ele dê resultado e que eu faça com que as coisas aconteçam de fato como o projeto precisa. Então é isso que a gente tem que olhar, ou seja, do ponto de vista de negócio, o que eu preciso gerenciar no meu projeto? Quais os documentos que eu, de fato, tenho que ter que vão contribuir com essa gestão de projetos? Lembrando que o gerente de projeto, ele não é pago para produzir papel.
Ele não é pago para produzir documento, ele é pago para produzir resultados. Esses documentos vão ter que ser aqueles estritamente necessários para que esses resultados de fato sejam conquistados, que eu consiga ter uma documentação mínima para eu replicar esses resultados para os próximos projetos e para que antes disso, durante o projeto, eu consiga ter controles para garantir para os meus stakeholders que estamos a caminho de obter aqueles resultados. Então é isso que a gente tem que pensar, ou seja, como é que eu consigo de fato estruturar as minhas metodologias para essa demanda. Qual demanda? A demanda do resultado de negócio. Então, pensem no ponto de vista de negócio, mesmo que o seu PMO esteja lá no departamento, tocando dia a dia, ou seja, gerenciando tarefas do dia a dia, pense o seguinte, tá, o que minha alta direção precisa que eu produza de documentos? Quais são os documentos estritamente necessários que eu preciso fazer e que vão me ajudar a obter melhores resultados? Então, é isso que a gente tem que pensar. Depois a Maria Angélica vai passar 3 links para vocês de posts que eu publiquei a esse respeito. E num deles eu contei uma história muito, muito divertida que eu quero que vocês leiam depois, sobre um sujeito que precisava fazer um terno para um casamento, aí ele deixou passar muito tempo, e no final das contas, talvez o terno não tenha saído muito bom, e eu queria que vocês lessem depois, aí se puder, deixem um comentário lá sobre essa historinha de como a metodologia tem que se adaptar aos projetos e não ao contrário. Alguma dúvida aí, Maria Angélica? Alguma pergunta? Oi, sim, Paulo, tem uma pergunta? Oi. Posso? Estava saindo o retorno no seu. Uma pergunta de Robertson, que pergunta se quando esse PMO atua das 3 formas e passeia nos 3 tipos de PMO, se seria o caso de identificar a predominância de cada um deles para, imagino, definir uma metodologia, não? Sempre vai haver uma predominância. E essa predominância, eu acho que vai estar muito atrelada ao posicionamento do PMO. Por exemplo, o PMO mais corporativo, ele vai sempre ter uma vertente estratégica muito mais forte. E é isso que precisa ser entendido, né, para que a gente consiga sobressair com esse PMO, atendendo ao que de fato a organização espera dele, né? Porque a organização espera que ele contribua com a estratégia, com mudanças do ponto de vista comportamental, né? Não estou falando da mudança, da gestão de mudança dos projetos, estou falando da gestão de mudança de uma organização, ou seja, fazer com que o PMO contribua de fato com essa mudança, atuando mais fortemente na comunicação, principalmente na integração entre os projetos, ou seja, que projeto tem que ser executado junto com o outro, como que as entregas de projetos diferentes vão se juntar num resultado de negócio. Eu acho que esse é o papel mais importante de um PMO corporativo, que está muito mais ligado à estratégia. O PMO que está muito mais ligado a prover metodologia, ou seja, ele não participa da estratégia da organização, não define portfólios, não controla portfólio de projetos, mas também não está ligado à gestão do dia a dia do projeto. É um PMO que precisa estruturar muito bem as suas metodologias. Então, ele precisa implantar muito bem essas metodologias, porque ele é o canal de interligação entre a execução do projeto e a estratégia da organização. E aquele PMO mais departamental, que vai, de fato, tocar o dia a dia, como é que eu consigo pegar a estratégia do PMO corporativo ou do PMO mais tático e transformar isso no meu dia a dia? Como é que eu consigo implantar isso no meu dia a dia para que eu, de fato, consiga usar a metodologia vigente, mas, ao mesmo tempo, prover os meus resultados de projeto? Então, acho que sempre o PMO vai ter as 3 vertentes, né? Agora, o que vai definir muito mais aí a ênfase é onde ele está posicionado, se ele está mais no corporativo ou se ele está mais no departamento. Mais uma pergunta de Diocleciano Araújo. Pergunta se poderá ter uma metodologia única
porém adaptável à necessidade de cada projeto, ou seja, usando processos e documentos conforme a complexidade do projeto. Isso pode acontecer desde que eu não tenha dentro do mesmo ambiente. O que eu chamo de ambiente? Se o PMO tem dentro do seu escopo, da sua organização, ou do ambiente que ele gerencia, se ele não tem uma mistura de projetos que demandem waterfall e outros projetos que demandem agile, né? Se isso acontecer, aí é importante que se tenha metodologias diferentes, porque são modelos diferentes, são ataques diferentes, são ferramentas diferentes, porque são projetos completamente diferentes. Então, se eu tenho só projetos de construção civil, por exemplo, eu posso ter uma metodologia única baseada no waterfall e torná-la flexível o suficiente para o porte do meu projeto, né? Então, eu tenho uma metodologia única, onde eu tenho, vamos falar bem a grosso modo aqui, 20 documentos para um projeto de grande porte. Com um projeto de médio porte, talvez 10 desses documentos não sejam necessários. De repente, para um outro projeto pequenininho, só 5 documentos são suficientes para aquele escopo de projeto. Então, eu posso ter essa flexibilidade. Claro que eu estou falando aqui só em número de documentos, mas são outras coisas que a gente tem que flexibilizar aqui. E talvez levasse dias aqui falando de tudo que a gente tem que flexibilizar, desde a gestão do risco, a qualidade, aos recursos humanos e as ferramentas mais comuns, como o cronograma, né, até os documentos propriamente ditos, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que pensar, ou seja, que tipo de projeto eu tenho, que tipo de projeto o meu PMO vai fornecer serviço, né? Então, eu tenho que pensar nisso para poder fazer a minha adaptação, fazer a minha flexibilização e sempre pensando o seguinte: como eu, PMO, posso prestar o melhor serviço com a melhor qualidade para os meus clientes, que são os gestores de projeto, propriamente dito. Pode prosseguir, Paulo. Vamos lá? Bom, um exemplo que eu queria dar para vocês, né, de um passado aí que eu vivi, né, que eu participei, sobre essa flexibilidade. No passado, se eu estou falando isso de 10, 12 anos atrás, como eu falei, o PMO era muito mais fiscal, o PMO era muito mais, visava muito mais garantir que todos os gerentes de projetos estavam utilizando 100% da metodologia implantada, do que propriamente prestar serviço para esses gerentes de projetos. E aí, naquela época, eu estava com um projeto muito atípico para a organização em si, e aí instituíram esse PMO, implantaram essa metodologia única, né, com dezenas de documentos necessários para a metodologia, e aí tinha lá o PMO, que tinha algumas pessoas que faziam parte desse PMO que não tinham a menor experiência em gestão de projetos, pelo menos não na época, eram só os fiscais mesmo do PMO, que ficavam lá fazendo tiquezinho se o documento existia ou não existia, no SharePoint e tal. E aí, num belo dia, chegou a minha vez de ser auditado, né? Essa palavra é terrível também para um PMO, não existia auditoria nesse caso, né? Aí chegou a minha vez de ser auditado com relação ao uso da metodologia. A menina sentou do meu lado, abrimos a pasta do SharePoint, onde deveriam estar os documentos, e começou lá o checklist. Tem esse documento? Tem esse documento? Tem esse aqui, deixa eu ver, quais são as evidências? E chegou num certo documento lá que eu não tinha, porque o meu projeto não tinha aquela parte do escopo, aquela parte da negociação, aquela parte da comunicação, não lembro bem qual que era o caso agora, e o meu projeto não tinha que ter aquele documento. Eu falei para ela, meu projeto não tem isso, não tenho necessidade de ter esse documento para o meu projeto, porque não existe o fato gerador que demandaria a existência desse documento. Ela não quis saber, falou, olha, vou ter que dar uma não conformidade, outra palavra horrível, né, outro termo horrível, a não conformidade, né? O que é não conforme? É o projeto ou a metodologia? E aí ela falou, não, vou ter que te colocar, apontar aqui uma não conformidade na sua gestão de projetos. Eu, muito bem, então o que a gente pode fazer? Você me dá um dia para eu poder resolver esse problema? Eu, não, tá tudo bem, então amanhã eu volto, a gente segue daqui para a gente poder tirar essa não conformidade e zerar aqui
seu prontuário, vamos dizer assim, de gestão de projetos. Aí ela me deu um dia, o que eu fiz? Eu fui à internet, peguei uma receita de bolo, fiz questão que fosse uma receita de bolo, coloquei lá no Word, coloquei o nome que deveria ter o documento, coloquei na pasta que ela deveria estar dentro do SharePoint, arquivei, pronto. No dia seguinte ela veio, olha aqui, ó, já criei o documento, está aqui, olha que a evidência está ali. Ela abriu o SharePoint, estava lá o documento, perfeito, está em conformidade com o seu projeto, zerou, tudo bem. Maravilha, né? Ou seja, esse era o foco do PMO naquela época. É claro que depois disso eu chamei uma reunião com os meus colegas e com os gerentes e diretores para mostrar o que estava acontecendo, abri lá o meu arquivo conforme, né, conforme o PMO queria, mostrando a receita de bolo e mostrando que não era esse o caminho, ou seja, o caminho não era a metodologia única, já desde aquela época eu já falava sobre isso, desde 12 anos atrás, de que a gente teria que ter realmente um conjunto de documentos pertinente para cada tipo de projeto. Então, é só um exemplo, só uma brincadeira que eu gosto de falar, que infelizmente não é só uma brincadeira, porque de fato aconteceu, mas ilustra bem essa questão de como era o PMO e como a gente tem que fugir desse PMO com metodologia única, né? Mas vamos dar sequência aqui, falar um pouquinho mais. Alguma pergunta aí, Maria Angélica, antes de voltar para lá? Bom, Paulo, temos várias perguntas. Vamos lá, então, vamos responder. Mas eu acho que eu acho melhor você terminar o assunto do webinar, que é a metodologia sob medida, e depois eu faço todas as perguntas juntas, tá? Ok, vamos lá, então. Eu acho que vai ficar melhor. Não, tem poucos slides aqui, eu acho que eu sempre gosto de privilegiar a discussão mesmo, privilegiar a conversa, a troca de experiências, é assim que a gente consegue aprender melhor, assim todos nós aprendemos e todos nós nos envolvemos na discussão. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a apresentação, para a gente concluir aqui os nossos slides. Bom, como é que o PMO, então, deve agir com relação a tudo isso, né, para que, de fato, ele se posicione a serviço da organização? E quando eu falo a serviço da organização, não estou falando só a serviço do CEO, do CFO, eu estou falando de toda a organização, passando pelos gerentes de projetos, passando pelos recursos dos projetos, passando pelos outros gestores e recursos dos departamentos que são clientes desses projetos, né? Então, como é que o PMO tem que se posicionar para entender qual é a sua missão e contribuir, de fato, com essa organização? Primeiro é a busca incessante pelos resultados, né? Quais são os resultados? O que os projetos precisam devolver para a organização? Como é que eu, PMO, consigo contribuir para que os projetos, de fato, entreguem esses resultados? Como é que a gente consegue monitorar os projetos para mostrar para a organização que esses resultados estão sendo produzidos, que estão a caminho e que, de fato, vão, ao final do projeto, entregar tudo o que foi prometido? Então, é claro que a gente tem que sempre buscar isso e, obviamente, sem esquecer da flexibilidade, né? Como cada um dos projetos precisa ser atendido para que consigam entregar esses bons resultados. Como a gente falou lá nos primeiros slides, para que a gente consiga entender tudo isso, é preciso entender o próprio PMO, né? Qual que é a abrangência e o tipo do PMO que a organização precisa, que talvez seja, em muitos casos, um pouco diferente daquilo que a gente acha. Como é que eu faço para acabar com esse gap? Muita comunicação, muita conversa, conversar com a alta gestão, conversar com os outros gerentes de projeto, conversar com os outros gestores de departamentos e setores. Qual é o PMO que a organização precisa? Investigar isso e tratar para que você se posicione adequadamente como a organização precisa e não como você quer. Implantar processos e documentos a serviço da gestão, é tudo aquilo que a gente vinha falando. Quais são os documentos estritamente necessários para que os projetos consigam ser executados de forma tranquila, sem empecilhos, e que consigam, de fato, produzir os resultados tão desejados pela organização. Então, não é o fim do documento, não é a gestão sem papel, sem documento, não é nada disso, mas é
ter aquilo que é de fato necessário, nem mais nem menos. Não é por capricho que se faz documentos, mas também não é o papel principal de um bom gestor de projetos. Colocar o PMO à disposição dos projetos de seus gerentes. Como é que eu consigo prestar o melhor serviço para que esse PMO, para que esse gerente de projeto, para que a sua equipe se sinta à vontade para realizar e para produzir aquilo que de fato a organização precisa. E com isso tudo, né, olhando esse posicionamento do PMO, olhando a sua abrangência, olhando os tipos de projetos que existem na organização, como é que eu consigo puxar as melhores práticas de mercado derivadas do Waterfall ou do Agile, ou seja lá do que for, para montar uma metodologia não única necessariamente, mas um conjunto de melhores práticas ou algumas metodologias dentro da organização que possam atender, de fato, a todos os tipos de projeto, né, conforme a necessidade dos projetos. Então, entender muito bem essa demanda, entender muito bem o universo que você está transitando e a quem você está prestando esse serviço, né, para que você consiga utilizar corretamente os principais conceitos, sem usar ferramentas incorretas ou ferramentas muito boas para um tipo de projeto, para um grupo de projetos que não fazem o menor sentido. Então, usando aí metodologias ágeis quando necessário, usando metodologias derivadas do Waterfall quando necessário, e aí fazendo com que isso tudo conviva dentro do seu ambiente da melhor forma possível, porque, de fato, o seu foco não é a metodologia, não é o PMI, não é o conjunto o PMBOK, é o resultado de negócio. Então, quando você muda o teu foco para resultado de negócio, tudo isso começa a fazer sentido. Ou seja, quando em busca do melhor resultado de negócio, você vai usar o seu canivete suíço com as ferramentas que melhor forem demandadas aí para cada um dos projetos. E por último aqui, dentro do conceito de adaptabilidade, às vezes a gente cai em algumas armadilhas. Eu queria chamar a atenção de vocês para não caírem em modismos, né? Tem coisas que são colocadas aí muito mais do ponto de vista comercial de quem está vendendo o conceito do que do ponto de vista prático de quem vai utilizar. Então, cuidado com essas coisas tipo PMO ágil, PMO visual, Lean PMO. Quem tem que ser ágil não é o PMO, é uma parte da metodologia que esse PMO vai usar em função de um grupo de projetos. Quem tem que ser visual não é o PMO, mas pode ser algumas ferramentas, que pode ser o meu próprio PMI Map para algum tipo de projeto, ou o PM Canvas do nosso colega Finocchio para outros tipos de projeto, mas são pedaços dessa metodologia que vão ser aplicadas a um grupo muito restrito de projetos que possam ser gerenciados por esse tipo de ferramenta, que no caso que é uma ferramenta e não uma metodologia e nem um PMO em si, né? O Lean PMO, quem tem que ser Lean, no caso, é a implantação, talvez, desse PMO e não o próprio PMO. Então, eu posso usar práticas Lean na hora de implementar um PMO para que eu consiga dar resultado mais rápido para a minha organização ou mais rapidamente conseguir prover serviço para a minha organização. Então, cuidado com esses termos, com esses modismos, com essas inovações, procurem averiguar o que é que tem de fato por trás disso, porque às vezes o conceito que está por trás é muito bom, né? Tem colegas que fazem que trabalham com alguns desses conceitos aqui, e que eu sei que por trás lá tem muito conteúdo importante, mas às vezes o nome acaba virando um modismo que pode até denegrir tudo aquilo de bom que tem por trás desses conceitos aí. Bom, com isso, né, e aí fechando aqui naquilo que foi o motivo principal de a gente estar aqui conversando hoje, né, que foi tema aí de várias chamadas, vários e-mails e a própria landing page de inscrição, esse conceito aqui, ou seja, que gerenciar projetos sem metodologia alguma, a gente vai colocar a geração dos resultados em risco, ou seja, a gente não vai conseguir garantir que os projetos, de fato, produzam os resultados que vão entregar a estratégia da organização.
mas também criar metodologias que dificultem, que engessem a gestão de projetos, é boicotar o objetivo máximo, que é gerar resultado para a organização. Então, é isso que tem por trás dessa frase, ou seja, eu tenho que achar o meu meio termo aqui, como é que eu adapto os meus métodos, como é que eu adapto os meus documentos, como é que eu adapto os meus controles, para que eu consiga ter o mínimo necessário de metodologia, documentos e ferramentas e obrigações dos gerentes de projetos, para que a gente consiga, de fato, produzir os resultados de negócio da organização, sem criar empecilhos, sem criar dificuldades que possam, ao mesmo tempo, dificultar a própria geração desses resultados. Então, eu cansei de ver, né, em várias organizações que eu passei aí como consultor nos últimos 5 anos, é, os departamentos, os gerentes de projetos, né, patinando numa miríade de documentos, infinitos documentos, e aí você perguntava, tá, mas qual é o objetivo de negócio desse seu projeto? Ele não sabia me dizer. Não sei, eu estou fazendo esse projeto porque mandaram eu fazer. Estou executando porque mandaram eu fazer, mas tá, você vai executar ele até o fim, independente de você saber qual é o resultado de negócio, se ele continua gerando resultado de negócio ou não. É gostoso fazer alguma coisa, ou seja, executar um projeto sem saber o motivo daquele projeto, ou seja, como é que a gente consegue motivar a equipe do projeto e o próprio gerente de projeto. Como a gente consegue motivar ele para obter um bom resultado, para obter o melhor resultado possível, se ele não sabe sequer qual é o resultado que ele tem que obter com aquele projeto? Então, vamos trabalhar nisso, vamos mudar o enfoque do PMO junto com a mudança de enfoque da gestão de projetos para os resultados de negócio que a organização precisa. Quando a gente olha para isso, eu repito isso, eu friso sempre muito isso, quando a gente começa a olhar para o resultado de negócio que eu preciso produzir, qual é o meu objetivo, né, com o meu projeto, quais são os valores que eu vou entregar com esse projeto, entregando esses valores, qual é o resultado de negócio, quais são os resultados práticos de negócio que eu vou obter para a minha organização. Quando eu entendo isso, eu consigo entender muito melhor por que meu projeto está sendo executado, consigo entender muito melhor do ponto de vista de PMO, que tipo de documentos, que tipo de metodologia, que tipo de ferramentas eu preciso disponibilizar para aqueles projetos, para que eles produzam esses resultados de negócio, e consigo, de fato, motivar as pessoas que estão envolvidas para remarem para o mesmo lado, para que todos consigam produzir ou trabalhar para o mesmo resultado almejado pela organização. Acho que é com isso, né, que a gente fecha, pensando sempre nesse ponto de equilíbrio, ou seja, como é que eu consigo me adaptar, ou adaptar a minha organização, ou adaptar o meu escritório de projetos para prover tudo isso sem dificultar a gestão, sem dificultar o dia a dia. Ok? Por isso que eu sempre, quando eu criei o meu modelo visual PMI Map, a primeira perspectiva lá em cima, antes de qualquer coisa, é a perspectiva de negócio. Fazer com que todos os envolvidos entendam, saibam para onde olhar. Sabendo para onde olhar, a gente consegue descobrir qual que é o melhor caminho para chegar lá. Ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, do ponto de vista de slides aqui. Eu acho que a gente tem muita discussão indo pela frente. Eu quero descobrir muito com vocês aí como é que vocês estão tratando isso no dia a dia da organização de vocês, entender se vocês são mais recurso de projetos, se vocês são mais gerentes de projetos, se vocês são mais clientes de projetos, se vocês são mais PMO, se vocês são mais provedores de metodologia, se vocês são mais provedores de serviço para esse grupo que depende tanto dos projetos nas organizações. Bom, então estão aqui meus contatos, depois vocês vão fazer download desse material. Fiquem à vontade para passar e-mail, para entrar em contato. Gostaria muito que vocês acompanhassem lá o meu blog, lá no pmimap.com.br/blog. Sempre tem assuntos muito pertinentes. Eu passei um ano escrevendo semanalmente esse blog. Agora, nos últimos meses, eu passei a fazer uma publicação mensal em função da minha demanda lá com a dissertação, mas logo, logo eu vou voltar ativo aí com mais posts mensais aí para a gente ter sempre assunto novo para discutir. Ok? Então, vou voltar a palavra aqui para a Maria Angélica,
para a gente tratar das perguntas aqui e ampliar essa discussão toda que a gente começou aqui. Bom, Paulo, ótimo, muito obrigada. Na verdade, assim, eu queria só adicionar aí um pouquinho, vou colocar aqui, adicionar um comentário, não? Que, por exemplo, onde estou também é um tipo, um PMO, e nós definimos uma metodologia inicial e desde que começamos com essa metodologia, mudamos um monte de coisas, porque foi toda uma evolução. Fomos descobrindo coisas que alguns projetos tinham, outros que não precisavam. Então, tudo isso, eu acho que a metodologia, para mim, é a base da maturidade, tá? Enquanto você começa a ter maior clareza de como fazer as coisas, você consegue ter uma evolução para determinados níveis de maturidade. Você vai descobrindo, porque Piamon não tem uma receita, depende do tudo que o Paulo falou, depende do cenário, dos tipos de projetos, dos stakeholders, das exigências, da cultura, da organização, que você vai ter que definir uma coisa ou outra. E vocês têm que estar aberto a tudo isso, porque tudo isso vai ser a alavanca dessa maturidade para esse cenário. Não adianta querer inserir alguma coisa que não funcione. Aí você vai engessar a gestão, vai começar a ter problemas, vai começar a ter conflitos e, obviamente, o problema vai estar mais na base, na raiz, sim? E eu tenho algumas perguntinhas, tá? Então, só queria fazer esse comentário. Algumas perguntas. Diga. É muito pertinente, porque o que eu sempre venho frisando, né? Se você olha para o projeto, para o escopo do projeto, você vai pensar em tempo, em custo, em qualidade. Se você olha para a metodologia, você vai pensar em cronogramas, em documentos, em atas. O que eu sempre chamo a atenção é o seguinte: olhe para o resultado de negócio. Olhe sempre para que resultado de negócio você tem que prover, que aí você vai descobrir quais são os melhores caminhos. E não ter medo de mudança, não ter vergonha de mudar, né? Você mesmo falou, vocês foram descobrindo coisas novas, demandas novas dentro da organização e dentro dos próprios projetos, que levaram a mudanças naquilo que vocês tinham implantado antes, né? Então, acabado de implantar alguma coisa, não, tem que mudar porque não era bem isso. Óbvio, a gente não nasce sabendo. E as demandas não nascem prontas, né? Se elas nascessem prontas, seria muito mais fácil, e todo projeto seria waterfall, né? A gente já saberia o escopo todo, né? Então, acho que isso é muito legal, essa evolução e atrelar isso ao nível de maturidade, ou seja, como é que a gente vai evoluindo também a maturidade em função desses aprendizados, isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos às perguntas. Muito bem, vamos lá. Tenho várias. Como gerente de projetos, pergunta Osmar Calado. Como gerente de projetos, acho que realmente metodologia que força muito em documentação se torna massivo a velha questão de teoria versus prática. Eu acho que isto mais é um comentário, sim? Diocleciano Araújo pergunta, Paulo, em uma instituição que trabalha com políticas setoriais, a política do PMO seria a metodologia ou a necessidade de criar uma política além da metodologia? Muito boa pergunta, Diocleciano. Bom, vamos lá. Eu acho que quando você tem uma organização muito bem estruturada em termos de política, né, a ponto de ter políticas tão precisas assim, eu acho que a política não sei se eu entendi muito bem o posicionamento, ou seja, a política que vai ser implantada para o PMO tem que ser muito bem adequada e atrelada a essas políticas vigentes, né? De novo, o PMO tem que estar a serviço, né? Não vai criar nada que seja conflitante ou que entre em confronto com aquilo que existe na organização. Então, se eu tenho uma política lá, por exemplo, de compras e aquisições, eu tenho que desenvolver o meu método, a minha metodologia e os meus procedimentos que vão trazer recursos externos para dentro do meu projeto, que atendam de fato aos projetos, mas que não sejam conflitantes com aquilo que foi determinado para o setor em si. Foi isso que eu entendi, Maria Angélica? Entendi bem essa pergunta? Eu acho que sim, eu o que interpretei assim, uma coisa é política e outra coisa é a metodologia do PMO.
a política tem a ver com a empresa, com a cultura, com as necessidades ou as exigências da própria empresa. Então, são, para mim, duas coisas totalmente diferentes. Não sei se concorda comigo, Paulo. O que eu vejo muito nesse aspecto, acho que pode contribuir aqui, aí mais uma vivência, né? E por isso que eu falei exatamente de compras e aquisições, eu vejo muitas organizações que têm um histórico muito forte operacional patinarem na implantação de metodologia para gestão de projetos, justamente porque possuem um conjunto de práticas ou políticas internas organizacionais, ou seja, operacionais, muito enraizadas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compra, quando a gente faz compras e aquisições para a nossa operação, normalmente a gente planeja isso em setembro, outubro, novembro, para fazer compra para o ano seguinte inteirinho, né? Então, são compras muito bem planejadas, porque a gente sabe quanto a gente vai produzir, como vai ser essa produção ao longo do ano seguinte, tem um período longo de negociação de preços, eu sei o quanto eu vou comprar no ano todo, então eu consigo ganhar em escala nessa compra, e aí eu consigo fatiar essa compra para fazer entregas parciais, e consigo negociar tudo isso, porque a dinâmica da operação é muito diferente. Quando eu uso essa mesma política, essas mesmas práticas e as mesmas cabeças que compram para a operação e quero fazer com que eles comprem coisas para os projetos, aí há um tremendo conflito. Eu já vi muitos conflitos por causa disso, porque a dinâmica é outra, a demanda é outra, a urgência é outra, a velocidade é outra. Então, é isso que eu quis dizer com relação às políticas internas, quando existem políticas muito bem definidas para departamentos e setores. Às vezes, eu tenho regras estipuladas para fazer algumas coisas que não se aplicam diretamente ao projeto, e aí não é que eu vou conflitar com isso, eu vou tentar criar um ambiente onde eu possa flexibilizar essas regras para que elas possam atender também à gestão de projetos. Oh, muito bem, Paulo, obrigada. Mais algumas aqui. A cultura da empresa ou a estrutura pode influir na eleição ideal da metodologia? Se a estrutura pode influenciar a metodologia? Na eleição ideal, ou seja, na definição, sim, a estrutura da empresa. Eu acho o que que está não. mais ligado à definição, ou seja, na escolha da metodologia, são os tipos de projeto. Claro. A estrutura em si vai definir, claro, talvez o tipo de PMO, se ele vai ser mais estratégico, mais tático, mais operacional, mas na hora de trabalhar na vertente tática, né, independente do posicionamento do PMO, ele vai ter que montar as suas melhores práticas, ou talvez as suas metodologias, e aí o que ele vai ter que averiguar mesmo é que tipo de projeto ele tem que servir, para que tipo de projeto ele está prestando serviço. Oh, perfeito. Vou responder só uma perguntinha de Antônio Luiz Straldi. Ele pergunta se gostaria de entender o motivo deste webinar ser técnico e não estratégico. Na verdade, assim, metodologia é técnico para um escritório de projetos. Você não está tratando, para mim, uma gestão de portfólio. Uma gestão de portfólio é mais estratégico, mas não uma metodologia de execução de projetos. Então, para mim, é 100% técnico. Concorda comigo, Paulo? Isso tem a ver com a alocação do PDU, no caso, exclusivamente para o PDU, não é isso? Exatamente. Embora a gente esteja falando aqui desse ponto de vista mais de geração de resultados de negócio e até de um PMO corporativo, que tem uma vertente mais estratégica, o bojo de toda essa discussão é a própria metodologia, como flexibilizar a metodologia. Então, sim, por causa disso, ele é muito mais... o PDU tem a característica mais técnica do que estratégica. Perfeito. Bom, até agora coincidimos, Paulo. Perfeito. Também depois de tantos anos, Maria Angélica, a gente não coincidisse com essas coisas. Perfeito. Bom, agora Luiz Ricardo pergunta: como gerenciar a expectativa da alta direção de ter um prazo e um custo já definidos no início do projeto usando metodologia Agile, já que a solução não é totalmente conhecida? Isso eu acho que tem...
acho que hoje em dia está muito mais resolvido isso, né? Aham, sim. Já foi um problema muito sério no começo da utilização das metodologias Agile, e por uma questão muito simples, falta de maturidade da organização. Então, a gente sempre bate nessa tecla, e eu gosto muito de conversar com o Darcy Prado, e gosto muito do modelo dele de maturidade, porque ele averigua a maturidade da organização como um todo, e não o grau de conhecimento das pessoas envolvidas nos projetos. Então, por que isso acontece, né? Essa demanda incessante por tempo e custo, mesmo quando é um projeto sem escopo definido que vai usar uma metodologia agile? A falta de maturidade ou de conhecimento da metodologia, ou de conhecimento do próprio perfil do projeto por parte da alta gestão. Então, eles acabam, óbvio que por pressões de stakeholders, né, acabam definindo algumas coisas que não são muito condizentes. Isso não quer dizer que um projeto gerenciado pela metodologia Agile não deva ter uma estimativa inicial de prazo e de custo, né? O que o que vai acontecer é que talvez, dependendo das descobertas, e das definições que vão ser colhidas durante o projeto, esse prazo e custo talvez se altere muito mais do que se alteraria num projeto mais tradicional, gerenciado pela metodologia baseada no conceito waterfall. Não que essa não mude também. A gente está cansado de ver a gestão de mudança e como isso tem mudado bastante ultimamente. E por quê? Né? Por que isso tem acontecido com maior frequência e por que existe uma tendência maior da alta gestão aceitar mais alterações de prazo e de custo? Por causa daquilo que eu vinha frisando, a visão de negócio. Então, se eu tenho um aumento de escopo numa metodologia waterfall, né, que vai aumentar o custo do meu projeto e que vai dilatar o prazo do meu projeto, mas que esse aumento de escopo vai produzir um resultado de negócio muito melhor do que havia sido planejado, é muito mais fácil de você aceitar uma mudança de prazo de custo. O mesmo acontece com o Agile. Se eu descubro coisas no meio do caminho que podem produzir melhores resultados de negócio para a organização, esses prazos vão ser aceitos sem problema nenhum. Ou seja, a mudança de prazo vai ser aceita, a mudança de custo também vai ser aceita, porque você coloca esse custo dentro de um cálculo financeiro e consegue facilmente verificar a importância desse custo adicional para o resultado do negócio da organização. Então, de novo, mudando o enfoque, né, tirando o foco da metodologia, do projeto e do documento, e colocando o foco no resultado de negócio, as discussões tomam um outro patamar. Muito bem, Paulo. Mais uma. Walter pergunta: como posso utilizar o PMO em pequenas empresas, visto a indisciplinaridade das equipes? E segundo, como podemos trabalhar com o PMO em pequenas empresas, visto o quadro de funcionários reduzido? Indisciplinaridade. A falta de disciplina, talvez a disciplina em si, né? Ou seja, é isso que eu entendi, será? Ou seja, pequenas empresas, visto eu imagino assim, que são múltiplas disciplinas, digamos assim, das equipes, porque as pessoas fazem funções diferentes. Essa seria a sua pergunta, Walter. E às vezes também fazem... a interação das diferentes disciplinas, tá? O quê? Interação das diferentes disciplinas, é isso? Isso, imagino que sim. Deixa eu tentar dar um exemplo prático que eu vi muito aqui, mais recentemente na USP, enquanto eu estava fazendo meu mestrado, e que sempre me incomodou bastante, que talvez faça sentido com esse ambiente. Eu vou falar um pouco de startup. Não sei por que criou-se um conceito aí no passado de que falir empresas, falir startups faz parte do aprendizado, né? Então, com isso, eu vi muitas startups começando sem um mínimo de planejamento. Tinha um produto, tinha uma ideia e toca para frente.
bastava um modelo de negócio que justificasse minimamente executar aquele, ou criar aquela startup, ou começar aquele projeto, que começavam sem planejamento. Não, mas eu não tenho como planejar uma demanda porque eu não sei se isso vai ser vendido ou não. Não, eu não tenho como planejar um cronograma porque eu nem desenvolvi o projeto, ou então eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quanto vai custar esse projeto porque não tenho a menor ideia do que vai ser produzido. E com isso existia toda uma dificuldade de angariar investimentos e fatalmente falia no meio do caminho, porque não tinha investimento, não tinha um controle, não tinha um planejamento mínimo, não tinha nada. E isso gerava uma frustração inicial por ter falido uma empresa, mas, ao mesmo tempo, um conforto em saber que, na média, um empreendedor costuma falir 5 a 6 vezes para depois ter um sucesso. Então, eu não consigo entender isso. E eu quis, de toda forma, mostrar para esse grupo que dá sim para se fazer um planejamento, dá sim para se fazer estimativas, é possível e necessário você traçar linhas de base que você possa monitorar para saber se você está indo no caminho certo ou não, e você pode diminuir as chances de fracasso, fazendo com que você consiga demonstrar melhor o seu empreendimento e ter melhores resultados com o seu projeto. No caso de empresas pequenas, não de startup, mas de empresas pequenas, o que acontece às vezes é que as pessoas, como o grupo, como o quadro é muito reduzido, né, as pessoas estão muito envolvidas no dia a dia operacional. E às vezes tem que desenvolver um projeto ali, não tem um PMO, não tem uma pessoa exclusivamente dedicada para implantar ferramentas, implantar metodologia e controlar os projetos, e também não tem uma pessoa exclusivamente dedicada na gestão de projetos, acaba tirando alguém da própria operação para poder fazer a gestão de projetos. Isso é um problema muito sério, tá? Então, é importante que as pequenas empresas se atentem a isso, para ver se não vale a pena contratar ou uma consultoria ou um PMO por um tempo determinado, um PMO não, um gerente de projetos por um tempo determinado, para fazer aquela gestão de projetos. Porque o que acontece, que eu sempre falo, se eu sou um diretor de uma empresa, sei que tem um projeto para ser feito, e eu digo o seguinte, olha, gerente operacional, pegue o seu dia e use parte dele para fazer a gestão desse projeto. O que eu, diretor, estou assumindo? Que eu não estou fazendo uma boa gestão desse meu gerente, porque ele tem tempo ocioso para cuidar do projeto. Se ele tem tempo ocioso para cuidar do projeto, por que ele não está usando esse tempo para fazer a gestão da operação? Então, muito provavelmente o que está acontecendo é o seguinte, não há esse tempo ocioso, as pessoas estão envolvidas até o pescoço com a operação em si. Se eu enfio um projeto lá no meio da minha operação para ser gerenciado por esses gestores que estão lá dedicados em tempo integral com a minha operação, o que vai acontecer com o meu projeto? Vai morrer, não vai acontecer. Na dúvida, ele vai resolver a questão operacional e não o projeto. E aí o projeto começa a atrasar, começa a ser deixado para o segundo plano, começa a não ser executado, e aquela estratégia que tinha por trás daquele projeto nunca vai ser realizada. Então, é importante pensar o seguinte, tem um projeto, existe um projeto, esse projeto está amarrado a uma estratégia, ele é importante, precisa ser executado, vamos pensar em alguém para gerenciar esse projeto? Mesmo que seja por tempo parcial, mesmo que seja por um prazo específico, mas traga alguém para fazer a gestão desse projeto que seja independente da operação, para você não sacrificar a operação, nem comprometer o resultado do seu projeto. Bom, já são 21h20. Agora tenho mais 3, 4 perguntas, tá? E vamos tentar resumir aqui estas últimas. Eric pergunta, dentro de projetos que utilizam a metodologia FEL, podemos usar diferentes métodos em fases diferentes? Sim, não tem padrão para definir metodologia. Depende do seu cenário. Você vai usar o que precisa que seja feito e vai definir ou vai fazer como você precisa conforme seu cenário. Não tem nada engessado que se usa isso não pode fazer o outro. Tem que se adaptar e se flexibilizar. Essa é a minha opinião. Paulo, tem alguma... Principalmente nesse conceito FEL,
que está mais atrelado a observar a dinâmica de negócio do empreendimento, até mesmo antes dele começar a ser executado, né? Então, dentro desses gateways, dentro desses portões, né, do FEL, tem uma infinidade de possibilidades que vão ser demandadas pelo tipo de projeto. É que, na maioria das vezes, a metodologia FEL é adotada para projetos de grande investimento, como plataformas de petróleo, prospecção de petróleo, mineração, são grandes projetos. E esses grandes projetos, normalmente, eles têm um escopo definido, então acaba caindo mais, tipicamente, numa metodologia waterfall. Mas não que isso seja obrigatório, depende do tipo de projeto. Bom, o Robertson pergunta: o setor público ainda enfrenta grandes barreiras, em especial a lógica do facejamento. Qual seria a estratégia metodológica? Que estratégia metodológica o PMO pode adoptar para superar esse desafio e gerar resultados? Isso é cultura, é tempo, insistir, paciência. Eu não sei se é uma questão de metodologia, não. Talvez de seja uma de psicologia. Um outro tipo de metodologia, uma metodologia psicológica aí, ou até sei lá o que, para poder conscientizar as pessoas. O que eu venho mais fazendo ultimamente nas minhas palestras, nas minhas aulas, muito mais do que falar de técnica, é conscientizar as pessoas de que é preciso ter o mínimo necessário. É preciso ter alguma coisa que realmente respalde aquilo que está se executando. E esse negócio de facejamento, eu até tenho um slide nas minhas palestras que eu uso de vez em quando, isso vem de longe, viu? Vem lá do começo do século passado, lá em 1900 e pouco, quando tinha lá o Faria Lima. Não sei qual foi o primeiro prefeito aqui, se veio, foi Faria Lima ou Prestes Maia, sei que foi um deles começou com essa história, ou Faria Lima ou Prestes Maia, e aí na década de 60, o outro, que eu também não lembro qual foi a sequência, continuou usando, mas tipicamente eram prefeitos e governadores conhecidos como os fazejadores, ou fazedores, né, seria o termo mais correto, né, que são executores de obra independente da eficiência, independente se foi feito no prazo correto, se foi feito principalmente no custo correto. E a gente conhece exemplos muito mais recentes aí de governantes que adotaram essa prática do fazejamento aí, e a gente sabe bem para quê, né? Ou seja, quanto menos controle, melhor. Então, se a gente não mudar essa cabeça, né, principalmente do ponto de vista ético, né, mas às vezes nem sempre é uma questão ética, às vezes é só uma questão de conceito mesmo, principalmente dentro das organizações privadas, se a gente não mudar esse conceito, esse status, né, a gente nunca vai conseguir ter realmente o mínimo necessário, mas em contrapartida, se eu quiser implantar um conjunto muito robusto, eu também não vou convencer essas pessoas de que isso é bom. Então, a gente tem que buscar sempre esse meio termo, buscando o resultado, olhando, né, de fato, o resultado de negócio. Bom, uma que acho interessante, mas pode ser, assim, meia problemática, não sei. Conhece o framework PMO Value Ring? Seria mais um modismo? Olha, de novo, né? Cuidado com os nomes, com as propagandas, mas muitas vezes o conteúdo é bom, né? Então, eu conheço, por exemplo, pessoas dedicadas ao PMO Agile, eu conheço a pessoa que está por trás do PMO Value Ring, e eu sei que tem um conteúdo muito bom lá por trás disso, né? Só não deixe que isso seja implantado por moda, ou pelo nome, ou pela propaganda. Vá a fundo, descubra o que tem por trás e veja se faz sentido para a sua necessidade. De novo, é a sua necessidade específica, é a sua organização, são os seus projetos, projetos da sua organização. Então, se esse conteúdo fizer sentido para a sua necessidade, para aquilo que a sua organização precisa, para aquele posicionamento do PMO dentro da sua organização, para aquela abrangência do PMO dentro da sua organização, se tudo isso fizer sentido, ótimo. Então, aí deixa de ser moda, ou seja, o que eu digo é o seguinte, vou implantar isso porque é moda, vou implantar isso que estão falando bem. Não. Vá a fundo, descubra o que tem por trás. Se fizer sentido para você, adote. Ótimo.
E isso também vai depender do nível de maturidade que está, porque não adianta estar começando com um PMO e querer chegar lá a uma implantação dos super indicadores que tem esse tipo de projeto. Então, seja, eu acho que você tem que analisar realmente, estou nesse momento para poder dar esse passo? Então, pois eu concordo com você, Paulo. quando a gente fala de indicadores, o principal insumo para qualquer tipo de indicador são os dados, né? Então, se eu estou no começo de uma implantação de um PMO, por mais que eu tenha método, conceito, ferramenta, eu não vou ter dados o suficiente para ter os indicadores. Então, a gente tem que ir com calma nisso, de repente começar um pouco mais devagar. Mas é claro, está cheio de especialista aí que a gente conhece, conheço muito bem esses especialistas, são grandes colegas nossos, possuem conteúdos fantásticos, né? Só com o devido cuidado de não adotar qualquer coisa por moda, e sim pela necessidade particular sua, da sua organização e dos seus projetos. Mais uma pergunta. Antônio Luiz pergunta: trabalho numa empresa pequena e, como coordenador, apoio, crio documentos e auxilio outros profissionais. Entretanto, eles não entendem isso como objetivando o resultado do negócio. Obviamente, você está dando mais trabalho para eles. Conversa com eles, vê se é isso que eles precisam. Aí, E se eles chegarem à conclusão de que é isso que precisam, qual o conteúdo? Como é que é o formato desse documento? Vamos discutir isso. Eu acho que quando é feito a quatro mãos, a reação, a reatividade é muito menor. Então, fazer junto é muito legal. E esse é um dos conceitos que eu adoto muito lá no meu modelo PMI Map, que é montar junto o plano de projeto. Quando você monta junto essas coisas, as pessoas participando disso se sentem proprietárias também. Então, eles não vão se queixar depois de algo que eles contribuíram para construir também. Então, fazer junto. Vai lá, senta, negocia, conversa, o que é preciso. Olha, eu acho que assim vai dar um melhor resultado. Olha, o nosso CEO, ou o nosso stakeholder, o nosso CFO, ou o nosso acionista está precisando dessa informação. Qual que é o melhor caminho para a gente produzir isso? Como é que a gente faz junto? Como a gente constrói junto isso? Acho que o melhor caminho é a comunicação. primeiro, para mim, é trabalho colaborativo e segundo, é liderança. Então, eu acho que você tem que compatibilizar essas duas coisas, tá? Bom, vamos fechar. Falta mais uma que está por aqui, que está no chat. Quanto menor o tamanho da organização, maior o acúmulo de funções do PMO e, consequentemente, perde-se o foco da sua destinação, do seu objetivo. Na sua opinião, experiência, isso é comum? Como fugir dessa situação? Quem pergunta é Antônio Fernandes. Oi, Antônio, aquela pergunta, eu acho que não tem como fugir disso não, sabe por quê? Quanto menor a organização, maior vai ser a abrangência desse PMO. Quando eu tenho uma organização muito grande, eu posso me dar o luxo de ter um PMO mais estratégico, mais ligado no corporativo, e ter escritórios de projetos menores lá no setor, nos departamentos. Quando a organização é pequena ou possui poucos projetos, eu tenho pouca atividade, pouca demanda de atividade, de repente, operacional, para o PMO. Ou, ao contrário, eu posso ter mais demanda operacional e menos estratégica, mas a abrangência ele sempre vai estar muito presente nessas três vertentes. O que eu tenho visto aqui em empresas muito pequenas, ou empresas menores, a estratégia acaba ficando exclusivamente na cabeça do dono, ou do diretor, ou do CEO, né, que não compartilha isso, e aí o PMO fica passageiro nessa situação, ou seja, ele é refém disso, ele vai ter que executar aquilo que foi determinado, e ele vai ser muito mais tático e talvez muito mais operacional, participando menos da estratégia, por ser uma empresa menor e pela estratégia estar muito restrita, o que não é bom, né? Restrita na cabeça de poucos. Muito obrigada, Paulo, tá? Obrigada mesmo, foi enriquecedor para todo mundo, até para mim, alguns conceitos foram realmente interessantes. Não vá embora, que ainda faltam alguns slides e depois despedimos ao Paulo. Então, vou compartilhar só os últimos, anuncio o próximo webinar,
que vai ser muito interessante, com uma pessoa excelente para nos ensinar mais coisas. E aqui, compartilhe seu e-mail. Coloque seu e-mail aí no chat, tá? Se adicione no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, vai em todas as redes sociais, tá? Faça networking, que isso que abre porta, gente. Quando existe necessidade, os colegas ajudam. Então, interajam através de pessoas, conhecem pessoas. Né? Então, se faz uma comunidade, como nós temos hoje, de gestores de projetos. Aí está meu e-mail, podem me adicionar em todos os lugares, o de Paulo May também. Então, aproveitem esta oportunidade para acrescentar seu networking, sempre importante. E o próximo webinar vai ser com Aldo Matos. Aldo Matos é advogado, é engenheiro em obras, é engenheiro de megaprojetos, ele participou da construção da areia da Amazônia, tá? No Mundial de 2014, acho que foi. Ele já fez webinar conosco em 2015, início de 2015, eu acho. E vai falar como se destacar na sua carreira de gerente de projetos. Então, ele tem uma trajetória excepcional, escreveu 5 livros, é referência em planejamento de obras, em custo de obras, e escreveu livros relacionados principalmente a projetos de infraestrutura. Então, está para não perder. Reserve nessa data, porque o Aldo Matos vai matar mesmo, vai ser um super webinar. Ô, Maria Angélica, só um detalhe, você está compartilhando a tela? Porque eu estou me vendo aqui na tela, não sei se você está compartilhando essas telas aí. Eu acho que não mostrei. Ah, isso, melhor mostrar de novo, então, lá os e-mails e tudo mais. Não, tudo bem. Vou mostrar os e-mails, não sei se apareceu aí, não estou acompanhando no chat. A ver o que diz o povo, né? Estão compartilhando, tá? Então, nosso próximo webinar com Aldo Matos está aí. E que mais? Copiamos a metodologia e cliquem para assinar nosso canal. Façam download dos e-books gratuitos. Nós temos mais de 100 PDUs disponíveis na página dos webinars gravados. Quem não aproveitou ainda, não sabe o que perder. Então, mais de 100 PDUs em palestras gravadas. E 2 grupos no Facebook, Processos, Projetos e Pessoas, que já tem mais de 3.000, 4.000 pessoas no grupo, profissionais, e outra certificação Agile do PMI, que estamos alimentando. Hoje, neste momento, não estou fazendo cursos, mas estou planejando a gravação de alguns deles. Então, agora sim, vamos despedir o Paulo. Muito obrigada, Paulo. Foi excelente sua apresentação. Eu gostei muito, foi enriquecedora. Então, agradeço a sua disposição e tempo e pode se despedir da audiência. Eu que agradeço, é um prazer realmente estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso estar aqui na sua companhia e na companhia do seu público, né, do público que segue os seus webinars, que são sempre pessoas assim muito ativas, com perguntas muito interessantes, que elevam o nível da discussão. Eu queria realmente deixar aqui o convite para que eles assinem lá também o meu blog, recebam lá os meus conteúdos, e principalmente, quando leem um post ou meu ou da Maria Angélica, coloque comentário, porque só assim a gente consegue ampliar o nível de discussão e trazer, de fato, aumentar ou ampliar aquele assunto para que a gente consiga, de fato, contribuir com a nossa comunidade, que já é tão rica, né, e possui conteúdo tão interessante. Acho que a gente consegue, assim, engrandecer também e trazer as experiências de cada um para o contexto do que a gente está publicando lá. Ok? Então, a gente vai deixar aqui também, depois a Maria Angélica vai passar o link desses 3 blogs, desses 3 posts que fazem todo o sentido com o tema de hoje, mas continuem lá com a gente também acompanhando os nossos posts, que de vez em quando a gente coloca aqui no site da Maria Angélica também, né, Maria Angélica? E a gente acaba compartilhando os conteúdos aqui. Muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Agora sim, boa noite. Aqui são 1h30, no Brasil, 21h35. Aqui, 1h35. Já estou no dia seguinte, estou avançada. Então, nos vemos no próximo com Aldo Matos e está para não perder. Quem quer
melhorar e se destacar na sua carreira. Então, um beijão, até o próximo mês e bom trabalho a todos, bom aprendizado, estudem, leiam, tá? Leiam, 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 que é a única fonte de vocês melhorarem. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.